tropeços! Seja bem-vindo de volta ao Tudo Orna. Eu sou Júlia Alcântara e você está no Ask Jules. Eu vou casar, né? Você tá sabendo? Eu vou casar, eu fui pedida em casamento. Eu falo bastante sobre isso porque, enfim, se você tá noiva, já foi noiva, já casou, vai casar, você sabe o meu sentimento. Eu, que era uma pessoa que nem tava nem tchum, assim, pra ter festa de casamento, estou me vendo no meio de uma super organização e procurar conteúdo sobre isso, procurar vídeo sobre isso, procurar material sobre isso, porque, enfim, eu estou passando por isso e resolvi compartilhar também, porque é uma coisa legal. Esse é o primeiro diário de noiva aqui deste canal, é um episódio especial sobre casamento, então se você não gosta de casamento, ó, pula esses stories, tá? Super empolgada pra falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que tem muita informação, né, na internet, que a gente consegue absorver muita coisa, mas tem muita coisa ruim também, muita coisa que eu falo, gente, não é pra mim, não é o que eu quero, então eu vou tentar compartilhar o que serviu pra mim, o que vem servindo pra mim, nesse processo de criar uma festa de casamento e, enfim, eu tenho mais ou menos um ano de organização de casamento. O William me pediu em casamento em junho de 2022. Não, mais que um ano. Só que eu comecei a mexer mesmo nas coisas há pouco tempo atrás. Então, acaba que foi menos que um ano por causa disso. Mas qual que é a primeira coisa? Então, você que tá aí se perguntando o que fazer. Tá, fui pedido em casamento e não sei o que fazer agora. Como que faz? Quais são os próximos passos? A primeira coisa que eu aprendi que você tem que ter é o seu wedding planner, no meu caso, né? Se você não for organizar sozinha. Mas no meu caso, eu quis ter alguém se organizando comigo esse casamento, porque eu tenho certeza que vai ser muito fornecedor, muito orçamento, muita gente para lidar, e principalmente lá no dia também, né? Então, o meu wedding planner, ele é o planejador e ele também é o cerimonialista, então no dia ele vai estar me dando esse suporte que eu acho super importante ter, principalmente essa parte, porque a parte do planejamento é importante também, mas se você tem tempo, se você quer, se você gosta, você consegue também ir atrás de fornecedores. Mas a parte de conversar com os fornecedores e tudo, é muito bom que sejam pessoas já confiáveis e tudo. E geralmente o planejador de casamento, ele já tem os fornecedores que ele conhece, que ele confia, então essa parte também já adianta bastante. E por isso que essa é uma das vantagens. O meu organizador de casamento, meu wedding planner, é o Douglas Ranzolin. Vou até deixar aqui o contato dele pra você conhecer ele, se você é de Curitiba. Na verdade, não só Curitiba, porque eu sei que ele já fez casamentos em outros lugares também do Brasil, então eu confio. Ele foi também o organizador de casamento da minha irmã, da Débora, então por isso que eu fiz com ele, porque eu já vi o jeito que ele trabalhou com a Débora. Eu escolhi o Douglas pra ser o wedding planner, porque na primeira, eu fiz reuniões com diversos, tá? Eu fiz várias reuniões com planejadores de casamento, e eu senti que muitos deles, assim, tem que bater o santo, sabe? Muitos deles só falavam, então é esse o preço, é isso, e não lidavam, assim, com a situação como ela merece, né? Ai, nossa, porque eu sou muito especial. Não por causa disso, mas porque realmente você tá mexendo com os sonhos das pessoas. Então, aquele wedding planner que souber conversar com a noiva ou com o noivo de um jeito que façam eles sonharem sobre o dia, com certeza é o que consegue fechar mais negócios, porque aqueles que só falavam diretamente, quanto que é, e olha que eu sou uma pessoa super prática, tá? Eu quero realmente saber quanto que vai custar e tudo. Mas aqueles que só falavam essa parte e não se importavam, assim, pra tentar entender qual que é o tipo de festa que eu tinha imaginado, ou alguma coisa do tipo, não me interessaram, assim, não senti que foi o perfil. Então, primeira coisa, você tem que ter isso. Se você realmente for fazer uma festona de casamento, que você precisa de ajuda, um organizador de casamento é muito bom. É porque assim, gente, deixa eu explicar. Eu fui uma pessoa, eu nunca sonhei assim com uma festa de casamento. Quando eu e o Will, a gente eloped, que chama, que é quando a gente casou no cartório, assim, só nós dois, pra mim aquilo já foi o suficiente, sabe? Pra mim aquilo já foi, assim, cara, a gente já tá casado, a gente já fez uma comemoração só nós dois, a gente não precisa disso tudo. Mas como eu vi que pro William era muito importante ter essa
essa passagem mesmo, é um momento de transição, é um ritual que é importante. Como eu vi que era importante pra ele, eu comecei a achar importante também. Eu entrei nessa com ele, então eu estou 100% dentro disso. Então, por eu nunca ter pensado no lugar e tal, antes eu até imaginava, acho que eu quero casar na praia. Eu meio que falava alto assim, mas nunca tinha realmente pensado sobre isso, porque eu sei que tem mulheres que, nossa, tem até já o Pinterest tudo pronto do dia do casamento. Não tem nem noiva ainda, mas já sabe como é que vai casar. Eu não tinha nada pronto na minha cabeça, eu não sabia qual lugar que eu queria, eu não sabia onde que eu queria, eu sabia que eu queria que minha família tivesse lá, né? Eu fiz uns orçamentos de casamento aqui nos Estados Unidos, que eu moro nos Estados Unidos e o William é americano, então eu fiz uns orçamentos aqui, mas assim, não tem nem comparação. Não é nem só a questão do budget, porque também né? Óbvio, você pagar em dólar e você pagar em real, não tem nem comparação, mas também o estilo das coisas. Apesar dos lugares aqui nos Estados Unidos terem lugares muito lindos, eu sei que eu não ia conseguir, por exemplo, uma mesinha de doces do jeito que é uma mesinha de doces no casamento do Brasil, ou o próprio jantar, assim, não seria, principalmente essa parte de culinária, eu sabia que não seria a mesma coisa, então eu coloquei na balança, a gente decidiu casar no Brasil, em Curitiba, que é a minha cidade natal, e eu amo essa ideia da gente casar em Curitiba, porque a minha família toda vai poder estar lá, meus amigos próximos, e também a família dele vai vir para Curitiba, então para mim, perfeito. Então, voltando pro segundo ponto, o segundo ponto que você precisa escolher, na minha opinião, é o local. É o local que você precisa fechar. Porque assim, acredito que tenha gente que com certeza tem uma data em mente, eu quero casar naquela data e tudo mais. Pra mim isso não era um problema, pra mim era assim, a data que tiver tá ótimo, eu prefiro escolher o lugar primeiro e depois a gente vê as datas disponíveis, ao invés do eu quero casar no dia 12 de junho e enfim. Então pra mim, pra nós, como que foi esse momento de escolha do lugar? Foi muito, sério, foi muito louco, gente, foi uma questão de... Foi uma questão de sentimento mesmo, porque a gente fechou um contrato com um lugar que eu nunca imaginaria casar. Nunca, assim, por questão de estilo até. Eu ficava assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, porque todos os casamentos que eu tinha visto naquele lugar eram casamentos que não faziam o meu estilo pessoal. Então eu nunca tinha considerado aquele lugar, apesar de ser um lugar lindo, apesar de ser um lugar super, super bem localizado. A gente não deu prioridade para aquele lugar. Então, o William e eu, quando a gente foi pro Brasil, a gente visitou vários lugares no Brasil, em Curitiba, que a gente gostava, que a gente gostou muito, inclusive. E a gente ficou naquela. E daí, por último, a gente falou assim, vamos visitar aquele lugar só pra tirar da cabeça, só pra ver como é que é, só pra ver como é que é dentro, assim, vamos visitar? Vamos. E aí, quando a gente visitou aquele lugar, que foi o lugar que a gente acabou fechando o contrato, foi inexplicável, assim, eu senti um pirilim-pim-pim e o William também sentiu o mesmo pirilim-pim-pim, foi muito engraçado, assim, a gente falou assim, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Você tá sentindo? Você tá sentindo? Eu tô. Então foi um momento, assim, que a gente entrou e falou assim, não é possível que é isso, assim, que coisa linda, sabe, assim, eu consegui ser... Aquela beleza toda entrou em mim, assim, daquele espaço, daquela arquitetura, e eu falei, gente, não é possível que eu não tinha considerado esse lugar, porque esse lugar é maravilhoso. E eu comecei assim, gente, tem que ser esse lugar, tem que ser isso. E aí a gente começou a conversar e organizar e ver as datas. E aí deu muito certo e finalmente eu fechei o lugar. A gente fechou o lugar, enfim, que nunca imaginei que poderia ser. Então, pra você ver como até isso é muito doido, né? A gente acha que a gente sabe de alguma coisa, que a gente tem muita certeza que vai ser assim, que vai ser assado, e no final das contas, você às vezes tem que visitar, ver, passar na vida real, entrar no lugar, sentir a energia do lugar pra tomar uma decisão. E foi assim que a gente chegou na decisão do local. Então, assim, diário de noiva, né? Primeira coisa, um planejador de casamento. Segunda coisa, um local que te faça sentir esse pirlim-pim-pim. E aí, deu tudo certo. A gente decidiu o local e daí batemos a data, né? Porque quando você fecha o local, você fecha a data. Então, assim, você decidiu aquilo. A principal coisa para você começar... Quando você começa a conversar com qualquer fornecedor de casamento, seja fotografia, seja docinho, seja lembrancinha, seja o vestido, qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai te perguntar é qual é a data. Porque ele tem que saber se ele tem disponibilidade naquela data. E é muito louco, gente, porque realmente fornecedores de casamento nesse ramo, né, nesse mercado,
tudo é fechado com muitos e muitos meses de antecedência. Então, por isso que pessoas ficam, eu queria fechar com fulano de tal, mas ele não tinha data e tudo, porque realmente são meses de antecedência. Nesse exato momento, é isso que a gente tem fechado. A gente tem fechado o local, que é o buffet também. A gente tem fechado o nosso wedding planner, que foi a primeira coisa que a gente fechou. E a gente tá prestes a fechar foto, vídeo, docinhos. Agora que faltam alguns meses pro casamento, eu também tô começando a ver as questões do vestido. E o vestido foi uma das primeiras coisas que eu decidi também. Eu sabia que eu queria ter um vestido de uma designer brasileira. Então eu fiquei muito feliz quando eu encontrei a Rebeca Nepomuceno, porque ela é uma designer incrível. Quando eu bati o olho lá no Instagram dela, na vitrine dela, né, que é um Instagram, eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, ela sou eu. Ela sou eu. Tipo assim, eu me identifiquei muito com o estilo dela, o chapéu, o jeito que ela se veste, amei. E aí conversei com ela também e foi super legal conversar com ela, trocar uma ideia, porque é assim, gente, num casamento, para todo tipo de serviço é assim, mas eu acredito que no casamento é mais ainda, assim, você tem que se conectar com aquele fornecedor, porque aquele fornecedor vai fazer parte de um momento muito especial seu. Se for uma experiência ruim, você vai lembrar pra vida inteira que foi uma experiência ruim, porque foi num dia muito importante. Então, com a Rebeca foi super legal, eu tive uma conversa com ela, e ela é especialista, ela tem esse know-how de fazer os vestidos à distância. Então ela já fez os vestidos, ela fez um vestido de noiva, se não me engano, de uma comemoração de casamento para Renata Mines lá na Austrália. Então você veja, ela do Brasil conseguiu fazer isso na Austrália, e eu morando aqui em Los Angeles, isso pesava muito, né? Eu precisava ter alguém que tivesse já essa experiência e que conseguisse fazer isso também. No meu caso, que o meu caso é que eu não vou conseguir ficar indo para o Brasil o tempo todo, eu preciso que essas provas e tudo aconteçam de forma virtual também. Então foi muito legal, porque a Rebeca já se mostrou pronta para fazer isso. Então a gente está, no momento, desenhando esse vestido, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso, só sobre vestidos de casamento. Eu cheguei a provar uns vestidos também, e eu quero fazer um vídeo, fazer um episódio aqui, falando desses vestidos que eu provei e o que eu acho que fica melhor em mim. Isso é muito legal, porque eu tenho um outro episódio aqui no canal que eu falo sobre estilo, né? Como que eu achei meu estilo e tudo mais. E eu sinto que nesse momento é um momento que eu preciso muito representar quem eu sou, sabe? Eu não quero estar fantasiada de noiva. Eu não quero estar fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu quero ser eu quero olhar para aquelas fotos e ver que é a Júlia e que ela está sendo Júlia noiva e não que ela está sendo fantasiada de noiva. Então isso eu acho algo muito importante, por isso que esse momento do vestido é algo tão simbólico assim para mim. E até tem um detalhe que quando eu fiz o casamento, quando o Will e eu, a gente eloped, que a gente casou só nós dois lá no cartório, aqui nos Estados Unidos, eu fui de calça de alfaiataria branca, um body branco e uma tiara. E porque literalmente era o que eu tinha, assim, eu não comprei algo especial para aquilo, assim, eu até tentei provar uns vestidos, mas nada ficava legal em mim. E eu fui com aquele look que eu me senti super bem. E eu até tava conversando com uma amiga sobre isso, a Ferneut, e eu tava conversando com ela sobre como algum tempo atrás, alguém me chamou de anti-bride. Não de forma pejorativa, de forma legal, assim, de forma cool. Essa pessoa me chamou de anti-bride, que é tipo um movimento que tá rolando, onde as noivas, elas não querem fazer as coisas de jeito tradicional, ou que não tem que ter cara de noiva, que pode ser do jeito dela. E eu achei super legal esse movimento, enfim, bacana. Só que engraçado, porque eu não me considero anti-bride. Eu não sei porque o fato de eu ter usado calça e a calça de alfaiataria e o body, talvez tenha passado para essa menina essa imagem de que isso foi super disruptivo e eu fui super anti-bride por causa disso, que eu fiz de propósito, mas na verdade não, era só assim o que tava me servindo, que eu me achei bem e foi. Então é engraçado porque as pessoas sempre tentam te colocar numa caixinha, né? Eu acho que você é isso, acho que teu estilo é isso. E na verdade para mim foi assim, não, eu só gostei e eu não sou anti-bride, eu sou bem pro-bride, na verdade, eu acho, sabe? Porque o meu casamento é bem mais tradicional do que eu acredito que vocês imaginam, não sei, talvez vocês fiquem até um pouco chocados, em que vocês não conseguem dormir de noite pensando sobre o meu casamento, obviamente é a coisa mais importante na vida de vocês nesse momento. Enfim, no entanto,
Então, a coisa do vestido também tá super já em andamento. Outro detalhe que pra mim também já está fechadíssimo são as lembrancinhas do casamento, que foram as lembrancinhas do casamento da Bárbara, foram as lembrancinhas do casamento da Débora, e é lógico que vão ser as lembrancinhas do meu casamento, que são os beneditos. O benedito, gente, é um doce que ele foi criado, é uma receita inventada em Curitiba pela família da Maria, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde a época da adolescência, assim, e eu lembro da história da Maria com a avó dela que criou a receita, se não me engano foi a avó dela que criou a receita, e eles vendem, é como se... Não é um pão de mel, não é um alfajor, é um benedito, sabe? É um benedito. E é um doce muito fino, assim, muito lindo. E eles são muito delicados também na questão, além de deliciosos, eles são muito fotogênicos, são bonitos esteticamente. E a Maria e a empresa, né, a Beneditos, a marca, eles têm um cuidado super enorme, assim, com a caixinha, e vai ser personalizado. Então eu acho, assim, incrível, um presente muito lindo de dar para os convidados no final da festa. Inclusive, a Beneditos não tá só no nosso casamento, ela tá, assim, na festinha de 1 ano dos meus sobrinhos, tá lá a Beneditos, porque é realmente muito, muito forte, muito lindo, assim, eu acho um presente muito chique e muito, muito incrível pra dar pros convidados. Então, já dando spoiler, se você é o convidado do meu casamento e você tá assistindo esse vídeo, e você tá ouvindo esse episódio, assistindo esse episódio aqui por algum acaso, você já sabe qual que vai ser a lembrancinha, tá? São essas as coisas que eu tenho de fechado, e agora os próximos passos são com certeza vídeo, foto, docinho, decoração. Essa é uma parte que tá me deixando bem animada, porque eu quero muito entender como que vai ser o layout das coisas. Eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ter uma ideia visual de como as pessoas vão estar sentadas, como que elas vão estar, o que elas vão estar fazendo em determinado momento. Não que eu queira controlar, quando eu falo assim que eu quero saber o que elas vão estar fazendo, não é porque eu quero que elas têm que fazer isso agora, depois elas vão fazer isso, depois elas vão fazer aquilo, os convidados, né, eu diria. Mas eu quero que todo mundo se sinta confortável. Eu sei que muita gente fala, o casamento é pra você, não é pro seu convidado, você não tem que pensar no convidado. E eu já acho que é um pouco diferente, assim. Eu acho que, claro que o casamento é pra mim e pro William, óbvio que é o nosso casamento, a gente tá pagando por ele, a gente tá fazendo exatamente do nosso jeito, mas eu sinto que deixar um ambiente agradável pro nosso convidado é o mínimo, porque por que eu convidaria ele se eu não vou fazer, se eu vou deixar ele desconfortável, ou se eu vou... Enfim, lógico que não dá pra agradar todo mundo, né, sempre vai ter alguma coisa ou outra, mas o meu objetivo é deixar todo mundo confortável, porque eu não convidaria essas pessoas se eu não quisesse que elas se sentissem bem naquele ambiente. Então, eu me preocupo, sim. Lógico que no dia do casamento eu não quero que alguém venha falar pra mim, Júlia, não sei o que lá do convidado tal, não sei o que, coisas que eu acho que vale muito do tino, do senso, assim, da pessoa, do cerimonialista, né? Claro, assim, o que falar, o que não falar e tal. Porque aquele momento é um momento que eu não tenho que me preocupar sobre isso. Mas antes, o que eu puder fazer antes de planejamento, de me organizar, pra pensar em todos os detalhes, eu quero muito fazer isso, porque é um processo que eu gosto de fazer, não adianta, assim. Eu até tô, assim, eu espero receber um mood board do meu organizador de casamento, mas ao mesmo tempo eu quero fazer um mood board, sabe, porque eu trabalho com isso, eu já faço mood board a minha vida inteira, então pra mim fazer isso no meu tempo vago depois do trabalho é um prazer, assim. Eu nunca fiz uma festa tão grande, eu nunca fiz uma festa que é pra mim e pro meu esposo, nunca é algo tão social e pessoal, então tá sendo muito uma experiência muito louca e muito legal. Fora, no topo de tudo isso, o fato das pessoas virem dos Estados Unidos. Oi, Jeff! Fora o fato das pessoas estarem vindo dos Estados Unidos pra cá, o que torna isso, assim, mais um layer de responsabilidade, né? Eu me sinto responsável, assim, não pelo que as pessoas vão fazer, mas para que as pessoas fiquem confortáveis. Se você é noiva, deixa aqui nos comentários também, porque eu quero saber se você está passando por esse momento igual eu. Me siga nas redes sociais, @JuliaAlcântara, e a gente se vê no próximo Ask Jules. Tchau!